Olá pessoal, nesse vídeo nós iremos falar um pouco sobre a biblioteca Matplotlib. Essa biblioteca ela possui diversas funcionalidades de plotagem de gráficos e também exibição de imagens. Ela tem um diferencial que ela funciona de forma integrada com o NumPy. A instalação é feita como qualquer outra biblioteca, basta utilizar o comando pip, seguido de install e o nome da biblioteca, que no caso é Matplotlib. Então isso você roda no seu terminal. E depois que você tiver rodado esse comando, você pode importar a biblioteca com o comando import, como de costume. Só que nesse tutorial, a maioria das funções que a gente vai utilizar vão estar dentro do submódulo pyplot. Então a gente vai importar só ele. E geralmente o Matplotlib é renomeado como PLT. E também a gente vai precisar do NumPy. Então eu vou deixar a importação de módulos nessa primeira célula. Então eu vou executar ela. E nessa segunda célula eu vou começar a utilizar o Matplotlib. Então eu vou criar um gráfico bem simples aqui. Então eu vou criar esse array data, que vai conter a posição y de cada ponto do meu gráfico. Então para isso eu vou utilizar a função arrange do NumPy. E vou criar um array de 50 elementos, que vai de 0 até 100, pulando de 2 em 2. Eu posso exibir esse array que eu criei, colocando a variável que eu criei como a última linha. Então ela vai ser retornada por essa célula e vai ser exibida. Então aqui o meu array de 50 elementos. E para criar meu gráfico, eu vou utilizar a função plot do Matplotlib. Então eu posso passar data para ela, que como eu já disse, vai utilizar cada elemento desse array para criar a posição y de cada elemento. E a posição x de cada um vai ser o índice do vetor. Então, por exemplo, o elemento 4, que está na posição de índice 2, ou seja, a posição y do ponto dele no gráfico vai ser 4 e a posição x vai ser 2. Então, se eu executar, ele acabou me criando uma reta. E esse gráfico é exibido porque essa função plot, ela retorna um objeto desse tipo aqui. Quando o JupyterLab identifica que foi retornado um objeto desse tipo, ele automaticamente converte esse objeto em um gráfico e o exibe debaixo da célula. A função plot ela também pode receber dois arrays como parâmetros. O primeiro array ele vai formar as posições y de cada ponto do gráfico e o array y as posições y de cada ponto. Então, para demonstrar isso, eu vou criar um pequeno exemplo aqui, que vai criar uma onda senoidal com frequência de 10 Hz e com duração de 0,5 segundos. Então primeiro eu vou criar uma variável para guardar a frequência e vou criar um array com os elementos da posição x. Então para isso eu também vou utilizar o arrange. Então eu vou criar um array que vai de 0 até 0,5 segundos e eu vou pulando de 0,01. Ou seja, eu vou ter um array com 500 elementos. E para o y, eu vou utilizar a função seno do NumPy, que suporta broadcast, então eu posso passar diretamente o array x como argumento dessa função. E para transformar essa senoidal em uma senoidal com frequência de 10 Hz, eu vou utilizar a velha formulinha matemática, que diz que eu tenho que multiplicar a minha entrada por 2π, vezes a frequência. O π eu vou utilizar o π do NumPy e a frequência está na variável que eu criei anteriormente. Então agora que eu tenho os arrays x e y, posso passar eles para a função plot. E aqui foi criado a minha senoidal de 10 Hz. Então ela tem duração de 0,5 segundos e com frequência de 10 Hz. E o vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou ensinar vocês como customizar esse gráfico, como adicionar legenda e título e também mudar o estilo das linhas que formam o gráfico.